Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Discipulado através do vídeo. Estamos falando sobre Imago Dei, esta palavra no latim que significa imagem e semelhança. Em Gênesis, como nós estamos estudando, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo. E aí você vê na criação de Deus, desde Gênesis, capítulo 1, e aí vai até o capítulo 2, Deus criando todas as coisas. Deus criou o mundo animal, mineral e vegetal. E é interessante que diz a Bíblia que tudo o que Deus fez, Deus achou muito bom. Nós temos argumentado dentro deste tema que o homem é a coroa da criação de Deus. O único ser que Deus colocou nele os atributos chamados atributos comunicáveis foi o homem. Eu sempre gosto de brincar que você nunca viu um gato fazendo um planejamento, arquitetando algo. Você nunca viu um pássaro, e tem gente que fala assim: poxa vida, mas o papagaio é inteligente, né? O cão é inteligente. Não, ele tem um instinto apropriado para repetir as coisas. O cão também, lá tem o instinto, mas o único ser que cria, que apaixona, que tem capacidade de pensar, fazer escolhas, tomar decisões, ser que tem dentro de si a volitividade, sou eu, é você que foi feito com capacidade para amar, com capacidade para criar. Tem em cada um de nós o senso estético, e isso é libertador. Quando nós estudamos o Gênesis, nós aprendemos sobre propósito. E quando nós fomos feitos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e não somente eu e você, mas tudo o que Deus fez cada animal segundo a sua espécie, e Deus fez com um propósito específico. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e conforme diz Gênesis capítulo 1, diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e diz também que nós somos feitos para a glória de Deus. Fomos plantados aqui para isso. E quando nós estudamos a ideia de Imago Dei, de imagem e semelhança, nós começamos a descobrir o propósito de cada um de nós. As 5 perguntas que todo ser humano faz. A primeira: de onde eu vim? A segunda: quem eu sou? Por que estou aqui? Terceira: para onde irei? O que eu devo fazer? São perguntas. A primeira: de onde eu vim? Fala da origem. E nós aprendemos aqui em Gênesis, você que abriu a sua Bíblia aí, nós aprendemos que nós viemos de Deus. Tudo foi feito por Deus. Quando você lê o Salmo 104, quando lemos e olhamos o Salmo 139, quando abrimos Atos capítulo 17, fala que nós fomos feitos por Deus, e que Deus que colocou em nós o fôlego de vida. O Salmo 104 é tremendo, é lindo. Quando nós lemos o Salmo 19, você vai marcando aí, o Salmo 19 fala que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A pergunta: de onde eu vim? Quando nós estudamos então sobre esse tema, imagem e semelhança, aqui em Gênesis, nós aprendemos que nós viemos de Deus. Nós não viemos de uma evolução segundo Darwin. Nós não viemos do macaco. Nós não viemos de uma
molécula ou bactéria que foi evoluindo, um ser pequeno, invisível, e foi evoluindo até chegar a nós. Não! O texto da Bíblia, olha para você ver aí, diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Um ser vivente. De onde eu vim? De onde que eu vim? Eu vim de Deus. Tudo veio de Deus. Jesus Cristo é a primazia de tudo. É bom aprender isso porque nós seguimos a este Cristo que mudou as nossas vidas. A Bíblia diz em Colossenses que Ele é a primazia de tudo. João capítulo 1 fala que no princípio era Cristo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por intermédio de Cristo. Veja, estamos falando dentro do tema da Imago Dei e hoje estou explicando para vocês sobre essas 5 perguntas que temos, que a humanidade faz. De onde eu vim? É uma pergunta de origem. As coisas não aconteceram por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Não é como preconizam os existencialistas que não creem em Deus, né? O existencialismo lá ateísta, seco. Jean-Paul Sartre chegou a dizer que nós não somos nada, sabe? E nós entendemos que nós somos pessoas que viemos e fomos feitos por um Deus. Parece loucura dizer que nós viemos formados do pó da terra. Mas quando você abre em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Quando nós vamos fazer um culto fúnebre e acompanhamos aquelas pessoas até lá onde vai ser colocado aquela pessoa, sempre há uma expressão de um pastor ou de um sacerdote, um padre, que do pó vieste e ao pó tornarás. Então nós viemos, a origem nossa, viemos de um Criador que nos fez. Eu sempre, e já falei com vocês isso, que nós temos o corpo, alma e espírito. Eu gosto de utilizar isso apenas como questão didática. Existe aí a ideia da dicotomia, tricotomia. Será que existe espírito e alma? Alguns acreditam que alma e espírito é a mesma coisa. E eu creio que Deus fez o ser humano, foi um ser uno, um ser perfeito. E esta divisão aconteceu e acontece por causa do pecado do Éden. E como tudo foi escrito dentro de um contexto grego-romano, até o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, de vez em quando fala sobre alma, espírito, mas o fato que você tem aí uma alma, você não é só matéria, você tem um espírito, você tem um valor, você é importante, conquanto eu e você somos pecadores e não há bondade em nenhum de nós que nos habilita a nos justificar perante Deus, para nos apresentar perante Ele e justificar os nossos pecados ou porque somos pecadores. Conquanto somos mal, e temos estudado sobre isso, né? A depravação total do homem, que o homem é mau, é ruim. Jeremias 17:9 fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Apesar disso, mas é bom refletir dentro da imagem e semelhança que nós temos atributos. Pode ser a pior pessoa, o pior criminoso, o pior estelionatário, a pior mulher, o pior na perspectiva das regras sociais, não é? Da ética, pode ser a pessoa desconsiderada por qualquer um. Como diz Lutero e também Calvino, mas há naquela pessoa, naquele prisioneiro, naquela pessoa lá ainda a imagem de Deus. Há momento que você vai ver ele chorando,
Há momentos que você vai vê-lo falando coisas ternas. Por quê? Porque a imagem de Deus no homem continua, apesar de todo o desequilíbrio, de toda a desintegração na perspectiva da moral, apesar do pecado. De onde eu vim de Deus. Você também veio de Deus. E Deus nos fez esses seres maravilhosos. Salmo 139, lembra que nós citamos? Versículo 14 em diante, quando fala: eu era uma substância ainda informe, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Por isso que nós, protestantes, cristãos, condenamos o aborto. Porque uma criança que foi fecundada lá, o encontro do espermatozoide com o óvulo, e aconteceu aquela ovulação, aquela preparação, e vai para o útero, ali já é um ser vivente. Qual a diferença de um ser ali para eu que tenho 58 anos? A fecundação aconteceu agora, só o tempo. Por isso nós condenamos o aborto. Só Deus pode tirar a vida. É Ele que dá e é Ele que tira. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Quem eu sou? É uma pergunta de identidade. De onde eu vim é uma pergunta de origem. Para onde, ou melhor, quem eu sou é uma pergunta de identidade. Jesus sabia de onde ele veio e quem ele era. Por isso que ele fala: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Jesus sabia quem o enviou para cá, de onde ele veio, e ele fala: meu Pai que me enviou. Você precisa de saber o seu propósito. Essas perguntas estão falando dentro desse campo da Imago Dei e dentro do propósito. Eu sou imagem de Deus. Você tem que responder isso. Eu sou um ser que fui feito, tecido. Foi Deus que me teceu. Foi Deus que me moldou. Ele me fez assim. Por isso que você precisa de pedir ao Espírito Santo de Deus para que te ensine e que te traga essa consciência para você. Quem você é? Não é citar a sua identidade. Eu sou Eugênio. A minha identidade tem lá o meu CPF. Mas é muito mais do que isso. Eu sou alguém que fui feito pelo Criador. Eu sou um ser que penso. Eu sou um ser que eu tenho escolhas. Eu sou um ser que eu estou aqui com um propósito. A terceira pergunta: por que estou aqui? Aí a pergunta de propósito: de onde eu vim? Destino. Quem eu sou? Identidade. Você tem que saber a sua identidade. E você tem que deixar que Deus possa tornar-te, dentro do aspecto da identidade, aquilo que Ele desejou e sonhou para você. Não aquilo que os seus pais, que as pessoas falaram contigo. Mas, em terceiro lugar, é uma pergunta de propósito. Por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para poder ser um estorvo na vida das pessoas. Eu não estou aqui para ser uma pessoa que vou criar caso com todo mundo. Eu estou aqui e o meu propósito de estar aqui é para viver para a glória de Deus. Ele me fez e Ele imprimiu em mim, como eu disse a vocês, características que definem aqui a minha identidade e define o porquê que eu estou aqui. Veja, por que eu estou aqui? Eu estou aqui dentro da perspectiva aqui da palavra para viver para a glória de Deus. Há um propósito em Deus ter me dado a minha esposa, ter me dado as 2 filhas, ter me dado o netinho. Há um propósito de Deus ter me trazido para Montes Claros. Há um propósito de Deus ter convertido você. Há um propósito nisso que você faz. Nós estamos aí perambulando, as pessoas estão vivendo deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim não. E quando eu aprendo isso, eu começo então a definir onde eu quero chegar. Onde você quer chegar?
As pessoas estão vivendo, não economizam. Eu tenho até um vídeo que eu vou mandar para vocês. É um vídeo que eu falo sobre finanças, onde eu falo sobre administração. Você tem que administrar. Por que você é casado, vocês estão aí e nunca vão para uma praia curtir, só anda na pitimba? Porque falta entender de propósito. Quando eu entendo de propósito, o propósito meu aqui, eu consigo controlar minha alimentação, eu consigo juntar um pouquinho de dinheiro, eu consigo tirar da minha vida a vaidade, o consumismo, eu consigo até organizar mais a minha vida, porque eu estou aqui e há um propósito. A vida do homem termina aqui. É como diz Salomão, assim, totalmente distante de Deus. Parece que Salomão foi o primeiro existencialista do curso da história, quando ele falava que é como animal, morreu, acabou. É como as pessoas aí que não creem em Deus dizem, os ateus e outros mais, né? Que não creem em Deus, que não creem nessa realidade pós a morte. Acha que nós somos só inteligência e matéria. Nós não somos só inteligência e matéria. Nós temos um espírito, nós temos uma alma. E para onde eu irei? A Bíblia nos ensina que nós iremos, como filhos dele, como transformados pela graça dele, nós iremos para os céus. A vida nossa aqui é 70 ou no mais tardar 80 anos. Tem pessoas que vivem muito mais, mas o poeta no Salmo 90 diz que depois disso é canseira e enfada a carne. Nós não viremos ficar aqui para sempre. Depois que a gente conhece a palavra, que a gente conhece Jesus, as coisas deste mundo se tornam para nós sem valor, porque são efêmeras, são passageiras. Sim, temos de trabalhar, temos de ter uma casa melhor, temos de ter uma mobília melhor na casa, podemos curtir numa praia, podemos viajar para conhecer tanta coisa linda, a natureza bela que existe, mas nós não podemos nos perder a visão de que em qualquer momento o Senhor nos chama. Para onde iremos? Nós iremos para os céus. E aqueles que morrem sem Jesus irão para o sofrimento eterno. Este é outro tema que nós iremos tratar aqui. Mas, em último lugar, dentro desse tema Imago Dei e propósito, a pergunta, o que fazer? A quinta pergunta: de onde vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde irei? O que eu devo fazer? Você deve se entregar a Jesus. Você deve, então, estudar a palavra para conhecer sobre o caráter dele. Eu tenho dito que isso não é meu, é de alguém que expressou que a Bíblia Sagrada, nós temos falado sobre isso, né? A Bíblia é o espelho da nossa alma, o espelho da minha alma e da sua alma, que revela quem nós somos, a nossa inteira dependência de Deus, revela também como nós devemos proceder. Nós fomos chamados, o que fazer? Nós fomos chamados para viver em comunhão. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para tornar a vida do semelhante melhor. Nós somos chamados para tornar o ambiente onde nós estamos melhor. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos luzeiros a resplandecer. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me entregar a Cristo. Eu devo assumir a minha identidade de filho amado, amada, filha amada. Você deve assumir a sua identidade agora que você é nova criatura. A identidade é isso. É você entender que você não é aquilo que sua mãe sempre declarou que você é. Que aquela pessoa ou as pessoas lançaram sobre ti maldições, declarações que até fizeram você ficar achatada ou achatado. Não! O que importa é o que a Bíblia declara sobre mim e sobre você. Não importa o que o Satanás, os demônios, o mundo falam. O que importa é que eu entendo que eu sou uma obra-prima da graça de Deus. Eu sou filho amado dele. Ele me amou
e te amou. João 3,16, desde antes da fundação do mundo, Ele te selou com o Espírito dele. Tu tens o selo do Espírito. Você tem o DNA de Deus na tua alma, no teu espírito, porque Ele colocou em ti agora, devolvendo a ti o domínio que você perdeu, o homem perdeu no Éden, que é a ideia de administrar, de gerenciar. A tua vida vai mudar. Você tem de falar assim, não, eu vou controlar, eu preciso de administrar minhas finanças, eu preciso de controlar os meus gastos, o meu consumismo. Isto muda, transforma a minha visão quanto à vida, quanto ao outro. Nós fomos chamados para valorizar o próximo. Eu repito, nós fomos chamados para poder amar as pessoas. Não podemos desprezar a pessoa por causa da cor, por causa da sua religião, porque todos foram feitos à imagem de Deus. E eu estou aqui e você está para amar as pessoas. Beleza? Depois nós continuaremos. Hoje nós falamos dentro do tema Imago Dei. Falamos sobre as 5 perguntas que toda a humanidade faz e que nós respondemos baseadas, ou aqui na Bíblia, nós respondemos as perguntas dentro da Bíblia. Olha de onde eu vim de Deus. Quem eu sou? Eu sou a imagem de Deus, filho, co-herdeiro com Cristo. Eu sou luzeiro a resplandecer. Eu sou obra-prima das mãos de Deus. Eu sou menina dos olhos de Deus. Isso aqui dá para pregar 1 hora. E agora, por que eu estou aqui? Para onde irei? O que fazer? Viva com Cristo, esperando o grande dia, porque isso aqui é passageiro. Até mais, hein?